Então, a proposta da juventude para esse mês é essa. Seguindo a ideia da conexão, connection. Então, a palavra conexão em inglês, né, connection, seria com C e um T. Só que aí virou ali um X, porque a pronúncia é a mesma, connection. E o X, na verdade, é uma cruz. Então, essa é a ideia semiótica do logotipo desse mês da juventude. Para que estejamos conectados, né, e ainda tem o detalhe do connection, para que estejamos ligados na conexão, a gente precisa da cruz do Calvário. Portanto, o que nos conecta, o que nos liga uns aos outros como igreja, é a cruz de Cristo. Às vezes a gente faz uma diferenciação, e a gente diz assim, eu tenho meu irmão de sangue, da minha família, filho do meu pai, da minha mãe, meu irmão de sangue. E tem os irmãos da igreja. E a gente costuma, às vezes assim, diferenciar, né, o irmão de sangue do irmão da igreja. São irmandades diferentes. E eu acho, queridos, que na igreja nós somos irmãos de sangue também. Porque assim, eu não sei você, mas o sangue que me colocou nessa família aqui foi o sangue de Cristo. O sangue que te colocou nessa família foi o sangue de Cristo? Então nós somos irmãos de sangue. Temos o mesmo DNA espiritual que foi conquistado na cruz. Portanto, durante esse mês, seguindo a ideia da conectividade e da tecnologia, apesar da gente ainda não desfrutar da plena tecnologia, por falta de recurso ainda, a nossa ideia é seguir com termos próprios da tecnologia e da juventude. Então, se você não reconhece algum desses termos, nesse mês você vai aprender bastante coisa e vai poder entrar mais no universo da juventude e da tecnologia. Então, hoje nós vamos ver aí o ligar e desligar, porque se não ligar, não funciona. Então, tudo começa com on e off. Se não ligar, não funciona nada na tecnologia. Depois a gente vai ver o Wi-Fi, que a maioria, com certeza, já sabe o que é. A conectividade sem cabo, que é, inclusive, por onde o meu tablet está conectado lá no computador, que está enviando aqui os meus slides, tanto para a tela aqui do templo, como para a transmissão lá para quem está em casa, conectado via Wi-Fi, sem fio. Depois nós vamos ver o cloud, que seria a palavra nuvem. É a ideia de você armazenar arquivos, mas não armazenar num dispositivo físico. Você armazena na nuvem, ou seja, na internet. Onde é que fica a internet? Fica aí, nos servidores e cabos espalhados pelo mundo afora, e onde é que está num servidor desse aí, e a gente vai salvando lá na nuvem, de forma que, tendo acesso à internet, a gente tem acesso àqueles arquivos, mesmo eles não estando num dispositivo físico, num hardware. Então, depois, no dia 12, veremos o spam. O que é o spam? É quando chega uma mensagem que não é muito bem-vinda para nós. Aquelas mensagens disparadas, assim, de propaganda, de divulgação de umas coisas chatas. E aí, geralmente, a nossa caixa de e-mail, quando é um e-mail assim que parece um comércio, uma propaganda, alguma coisa de uma origem meio duvidosa, então ele joga como spam. É algo que pode fazer mal para a conectividade. Depois nós teremos a trend. E tudo isso baseado em textos bíblicos. Você está vendo ali, né? Vai ser uma benção essa série. E aí, a trend, que é o que está na moda. A moda do momento na internet. Quer dizer que aquilo virou uma trend. É o que está todo mundo fazendo. Então, a gente vai ver se a gente deve viver assim, né? Está todo mundo fazendo, então a gente faz também? Não sei. Nickname é o apelido nosso na internet. É o jeito que a gente colocou lá o nome
no perfil, ou quando a gente entra numa sala de bate-papo, o nome que a gente se identifica é o nosso nickname, seria o nosso apelido na internet. Temos também o upgrade, que é subir de nível, fazer um upgrade, melhorar, potencializar, prosperar, crescer, upgrade. E a gente vai ver a necessidade que nós temos de crescimento. Depois o chat ou inbox, que é aquela conversa particular. Tem conversa que a gente pode conversar em público, mas às vezes a gente chama no inbox, né? E faz aquela conversa ali no particular, porque se a gente fizer no público, pode dar um problema, então não está on, está off. Pelo jeito aqui, caiu a internet. O Wi-Fi ficou com a exclamação, significa que os dados não estão circulando. Um problema novo. Que faremos, pois? Vamos tentar outro Wi-Fi. Pibitaim, ADM. E os meninos vão se virar lá e vão me ajudar, porque o negócio caiu e caiu feio aqui mesmo. E aí, meninos, que faremos? Ricardo, eu sonho com o dia que a gente vai poder resolver sem você precisar vir aqui. Né, gente? Mas, enquanto isso, vai lá, meu querido. Ainda bem que nós temos você. Tá vendo? Em vez dele me ensinar, não, ele vem e me humilha toda vez. Mas eu entendo essa estratégia dele, é para ele, entendeu? Lógico, né? Que se ele me ensinar, eu não preciso mais dele. Ó, você é top, Ricardo. Aí os meninos têm que recortar aí agora, né? Para ficar só o que realmente interessa. Vamos lá, então. Pronto. On e off. Ligado ou desligado? Olha o que é que Jesus disse para os discípulos. Em verdade lhes digo, que tudo o que ligarem na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligarem na terra, será desligado nos céus. Então é on, off. O que ligar, está ligado. O que desligar, está desligado. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos conectar na verdade. Jesus começa a frase dizendo, em verdade eu digo, e eu já te falei, vou repetir, toda vez que a Bíblia traz a palavra verdade, acende uma luz na minha cabeça dizendo, preste atenção. Porque se tem algo de verdade, é porque naquele mesmo conceito pode ter algo de mentira. Se tem algo que é verdadeiro, pode ter o outro lado que é falso. Então, se Jesus está dizendo em verdade, ele está querendo reafirmar que o que ele está falando é verdade mesmo. E a palavra que Jesus usa é a palavra amém. Sabia disso? Sabia que a palavra amém, ela pode ser usada no início de uma frase e pode ser usada no final de uma frase. Então, é Jesus quem está falando essa frase. Em verdade vos digo. É Jesus que está dizendo. E Jesus é a verdade. Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. E a palavra verdade em grego é aletheia. E quando eu fui checar o original dessa frase, eu fui abrir o grego imaginando que o início dessa frase era aletheia. Em verdade eu vos digo, aletheia lego. Em verdade eu digo. Qual foi a minha surpresa? Não é aletheia, é amém. Amém lego. Aí eu falei, uai, como assim amém? Amém lego. Amém digo? E a tradução é em verdade eu digo? Aí eu fui estudar, né? Como assim que eu não estou entendendo? Como que é esse amém? E aí eu fui buscar cavar um pouco mais fundo e eu descobri isso que eu não sabia. O amém também pode ser usado no início de uma frase.
Quando o amém é dito no final de uma frase, ou em resposta a uma frase, ele significa o que todos nós sabemos: assim seja. Como quem diz, é verdade. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você está dizendo, assim seja, mas você também pode estar dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Aí eu descobri então que a palavra amém pode ser traduzida por assim seja, se vem como confirmação. Mas se vem na proposta, não significa assim seja, significa é verdade. E aí você continua lendo o Novo Testamento e Paulo diz que todas as promessas que de Deus há de vir, tem por Ele mesmo o sim e o amém. Porque Jesus é o amém, Jesus é a verdade, Jesus é o início, o amém que significa verdade, e Jesus é o final, Ele é o alfa e é o ômega, Ele é o amém que significa assim seja. Portanto, precisamos nos conectar na verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é o amém do início de uma frase, porque tudo que vem depois dele é verdade e se passa por Ele. E Ele é o amém do final de uma frase, para que tudo que vem acontecer possa terminar nele, e Ele seja o objetivo de todas as coisas. Nós precisamos nos conectar. Connection. Mas a primeira coisa é nos conectar com essa pessoa, nos conectar com Cristo. Cristo, uma pessoa. Ele é o amém. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a verdade falada, Ele é a comprovação da verdade. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Segundo, nós precisamos nos conectar com a verdade. Conectar na verdade é na pessoa de Cristo. Conectar com a verdade é nos conectar com aquilo que é falado e que precisa ser verdade. Porque Jesus só falava a verdade. Porque Jesus é verdadeiro. Ele disse de si mesmo, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, tem outras videiras que são falsas. Tem um monte de gente conectado em coisas que não estão conectando com o que realmente precisa. Tem muita gente conectado em algumas verdades, mas aquelas verdades não são verdadeiras, portanto, não vão gerar conexão para a eternidade. E tem gente depositando fé e confiança em verdades com V minúsculo, em verdades que são apresentadas, só que não estão conectadas com a verdade. E tudo que não está conectado com a verdade, que é Cristo, não é verdade. Ficou meio doido, né? Meio filosófico, mas é isso mesmo. Porque quando eu estou conectado na verdade, que é Cristo, a videira verdadeira, como um ramo conectado na videira, a seiva que vem dessa videira verdadeira faz com que eu produza frutos de verdade, frutos verdadeiros, frutos da verdade. Só que nem sempre a gente gosta de lidar com a verdade. Nem sempre a gente gosta de falar e nem sempre a gente gosta de ouvir a verdade. Só que Jesus só fala verdade. Aí eu fico me perguntando, eu que não gosto da verdade, ou de falar, ou de ouvir, ou nem de falar e nem de ouvir, como vou me relacionar com Cristo que é a verdade? Como que Cristo vai ser o modelo do meu estilo de vida? Como que Cristo vai ser o exemplo dos meus relacionamentos, sendo que Ele é a verdade e Ele só fala a verdade, mas eu
fico me esquivando, porque eu não gosto nem de falar, nem de ouvir a verdade. E ele mesmo disse que se a gente conhecer a verdade, a gente vai ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, por isso só Ele pode nos libertar. Então o meu desejo para você nessa noite é que junto comigo, que nós saiamos daqui libertos pela pessoa de Jesus, que é a verdade, e pela prática de Jesus, que é só falar verdade. Mas a gente não pode confundir ser verdadeiro com ser grosseiro. Às vezes, com uma casca de verdade, a gente faz uma grosseria. E eu, então, que sou assim, né? Grande, falo alto, intenso, para confundir verdade com grosseria é uma unha. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Porque às vezes, na ânsia de falar a verdade, a gente acaba sendo grosseiro. E como diria, ai meu Deus, falo ou não falo, meu Deus, cito ou não cito, né? Porque tem gente que tem crise com essas coisas, mas a verdade é a verdade, né, Senhor? Independente da boca de quem saia, quando é verdade, não é? Mesmo que saia da boca de um ímpio, incrédulo, e mesmo se ele depois converteu e morreu crente, vale? Então tá. Como diria Bob Marley, a verdade pode ser uma ofensa, mas ela nunca será um pecado. Portanto, a gente pode até correr o risco de ofender alguém com a verdade. Mas com a verdade, a gente nunca corre o risco de pecar. Portanto, a gente precisa, já falei, tomar cuidado para não sermos grosseiros. Mas também não esquecer de que, sendo discípulos de Cristo, nós somos discípulos da verdade. Por isso que ele dizia, em verdade vos digo. E ele falava tanta verdade, de uma forma tão verdadeira, que um dia os discípulos falaram, não dá não, não dá não. Não tem condição de ficar ouvindo isso, é muita humilhação para nós. Então, uma turma começou a ir embora. Não, é muita verdade, é muita luz para quem está nas trevas há muito tempo. E aí o povo foi saindo. E os discípulos, porque Cristo não tem medo de perder ninguém, porque os que são dele, ninguém tira. Mas os discípulos de Cristo morrem de medo de perder as pessoas. Então os discípulos correram nele, Senhor, o povo está indo embora. E ele fala, vocês não querem ir também não? Aí o Pedro, mas Senhor, eu sou bruto. Por isso que o Senhor me deu esse apelido de pedra. Eu sou bruto, eu sou rústico, sistemático, pescador galileu. Mas o Senhor, vou te falar, quando o Senhor bate pesado demais. Está difícil até para mim, que sou brutão. Aí ele falou, você não quer ir embora também não? Aí o Pedro, mas para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É melhor apanhar da verdade do que ser acariciado pela mentira. Eu não sei você, mas eu prefiro apanhar da verdade do que ser mimado pela mentira, pela falsidade. Ai, você é muito da hora, você, ai, querida. Né? Então, nós temos que sair sendo grosseiro e falando tudo o que a gente pensa de todo mundo? Não. Mas a gente precisa aprender com Jesus a nos conectar com a verdade. Em terceiro lugar, nós precisamos nos conectar de verdade. Conectar na verdade em Cristo. Conectar com a verdade, sermos verdadeiros, sinceros. Sabe que sinceridade significa ser sem cera, né? Sem cera.
Isso vem do latim e vem da prática do pessoal que fazia esculturas. Então o cara fazia uma escultura, vou fazer aqui um homem. Pega um bloco lá de mármore e vou esculpindo, e eu fiz aqui uma escultura de um homem. Só que aí na hora de fazer ali o sovaco do homem, eu dei uma pancada mais forte e ficou um rasgo assim no sovaco do homem. Aí ficou um defeito na escultura. Aí o que eles faziam? Pegavam uma cera e encerava a escultura para esconder os defeitos. Portanto, a escultura que é sem cera é aquela que você consegue ver os defeitos. Não é a que não tem defeito, é a que você consegue ver o defeito. E a gente precisa ser sinceros, sem cera. Não precisa ser perfeito, mas também não precisa ficar escondendo. Entendeu? Fingindo. A gente pode ser o que a gente é, irmãos. E o que nos conecta não é a cruz de Cristo? E alguém é perfeito por acaso? E alguém é igual a Jesus por acaso? Então ninguém merece, estamos todo mundo no mesmo barco, e eu não vou te julgar pior do que eu, só porque o seu pecado é diferente do meu. Só porque o seu defeito é diferente do meu. Porque às vezes a gente tem essa mania, né? O defeito do outro é pior do que o meu. O pecado do outro é pior do que o meu. Pecado é pecado, defeito é defeito. Gente, eu estava querendo até criar um slogan para a PIB Itaim. E o slogan seria assim, ó. É brincadeira, você entendeu que tem ironia aqui, né? O slogan seria assim, ó. Deus é bom, o diabo não presta, e nós é tudo mais ou menos. O que você acha da gente botar uma placa assim ali na frente da igreja? Deus é bom, o diabo não presta, e nós é tudo mais ou menos. É verdade, Kelly? É verdade, Kelly? Então vou mandar fazer a placa. Meu querido, Deus é o diabo e nós. É isso aí. Então a gente precisa se conectar de verdade, porque Jesus era de verdade. Jesus é um amigo de verdade. Você acha que Jesus não sabia o defeito do Pedro? Jesus não sabia o defeito de Judas? Jesus não sabia o defeito dos discípulos, gente? Você acha que Jesus não sabe o seu defeito? Você aí da galeria, Jesus sabe o seu defeito? E Ele não continua te amando? E Ele não continua te perdoando? E Ele não continua te abençoando? E Ele ainda não continua até te usando? Então por que nós não podemos nos conectar de verdade? Porque temos defeitos? O que a gente faz com os defeitos? Reconhece que nós também temos, perdoa e vida que segue, irmão. Vida que segue. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Então precisa rever sua fé. Precisa se conectar em Jesus. Precisa se conectar com a verdade. E a verdade é, você não presta. Nossa, pastor, mas eu cresci na igreja, nunca bebi, nunca fumei, nananana. Sei. Se só de pensar já matou, se só de desejar já é adultério, portanto Jesus subiu a régua, gente. Não tem mais ninguém bom, não tem mais ninguém perfeito. Um cara, aliás, um jovem, né? Um jovem, mês da juventude, ilustração boa, veio agora fresquinha, hein? Um jovem quis chamar Jesus de bom. Você lembra o que ele respondeu? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por que você está me chamando de bom? Não, porque o Senhor é bom. Ele fala, não, bom é só Deus. Jesus não quis ser chamado de bom. E nós querendo, não, porque eu sou bom. Porque eu sou bom. Me ajuda. Portanto, aí reside um dos nossos principais problemas. Por ter uma autoimagem distorcida, a gente se acha bom, se acha melhor e se acha no direito de não se conectar com o outro. Por quê? Porque ele tem defeitos.
É bonitão, mas você também tem defeito. E você não foi conectado na videira? E você não foi enxertado na oliveira? E você não foi salvo, redimido, incluído no povo de Deus, mesmo sem merecer? Portanto, se pela graça somos salvos, pela graça nos conectamos. Ninguém merece. Então vamos todo mundo se perdoar e vamos fazer o que Deus quer e vamos produzir mais e falar menos. Precisamos nos conectar em tudo. Em tudo. A igreja primitiva crescia exponencialmente, porque ela era conectada em tudo. Oravam juntos, comiam juntos, andavam juntos, iam para o templo juntos, estavam dentro de casa junto, comendo pão junto, bebendo vinho junto, e quando tinha um problema eles resolviam juntos. Unidos na doutrina dos apóstolos. Juntos. Tão conectados que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Uma igreja que cai na graça do povo é uma igreja que é conectada entre si, mesmo com as suas dificuldades. Ai, temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Qual primitiva? Porque todas são problemáticas. Qual primitiva? A de Jerusalém, que é logo a primeirona, a PIB de Jerusalém. A PIB de Jerusalém foi inaugurada no capítulo 2. No dia da inauguração, 3.000 batismos. Uma festa, a notícia correu e todo mundo quer frequentar a PIB de Jerusalém. Aí Pedro e João, líderes, né, da diretoria estatutária da PIB de Jerusalém, estão indo para o templo 3 horas da tarde no culto de oração. Aí eles estão subindo para entrar no templo, tem um paralítico lá na porta. Na porta formosa, porque 3 da tarde, né, o sol já está começando a se pôr, e ele pega exatamente naquela porta, que era feita de um latão reluzente, então ela ficava uma porta meio dourada, bonita, por causa do pôr do sol, por isso ela era chamada de porta formosa. E aí o paralítico está lá, e o Pedro e João vêm, e o cara, ei, me dá uma moeda aí, me dá alguma coisa, aceita o Pix. O cara esse dia parou no sinal ali e falou, dá uma ajuda aí. Falei, não tem não, brother. Aí ele olhou o celular, e esse celular aí? Aí eu falei, é meu, né? Aí ele, faz um Pix aí. Falei, gente, o pedinte conectado, hein? E nós rateando. Aí o Pedro virou para o cara e falou, meu filho, eu não tenho nada. Não, alguma coisa, qualquer coisa que você tiver serve. Aí o Pedro, bom, dinheiro eu não tenho, mas se você quiser o que eu tenho, eu te dou. Eu quero, então toma. E esticou a mão vazia. Aí o texto diz, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O cara levantou? Não. O cara andou? Não. Continua lendo. Tomando-o pela mão, o levantou e o pôs em pé. Ele se firmou no joelho, no tornozelo, e entrou para dentro do templo, andando, correndo, saltando, gritando e adorando a Deus. Estou curado. Bagunçou o culto de oração. Os guardas do templo, né, os diáconos de plantão da PIB de Jerusalém, pegaram o cara, esse cara está fazendo bagunça aqui dentro. Ele, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Eu sou o paralítico lá da porta, vocês não lembram de mim? Mas quem curou você? Foi aqueles 2 barbudinhos lá. E aí pega Pedro e João, vocês estão profanando o templo. Não, mas quem curou? Quem curou foi Jesus. Essa conversa de Jesus de novo, nós não já falamos que tem que acabar com esse nome, acabar com essa conversa? Levaram Pedro e João para o Sinédrio, capítulo 4. Os caras falam, não pode mais falar. Aí o Pedro, não vou parar de falar do que eu vejo e do que eu ouço. Vou continuar falando. Quer matar? Mata. Eita, o Pedro crente, hein? O Pedro, no final do evangelho, não, nem conheço esse cara, não. Aí, Jesus teve uma conversa com ele na beira da praia, né? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí ele permaneceu. No dia da festa de Pentecostes, o Espírito foi derramado, ele foi cheio, pregou, e ali agora é o Pedro crente, é o Pedro com o Espírito de Deus. E aí ele passa a ser agora o Pedro ousado, o Pedro corajoso. E os caras falam, se você continuar, nós vamos te matar. Ele fala, pode matar, eu não vou parar. E aí o Gamaliel pede a palavra, capítulo 5,
Ó, melhor largar esses caras, porque se não for de Deus não vai prevalecer. Aí conversa daqui, conversa de lá, Judas, Teudas e tal e tal. Então beleza, Gamaliel, vamos liberar os caras. Libera. Eles voltam para o culto na PIB de Jerusalém. Quando chega, era dia de assembleia. Aí um irmão pede a palavra e fala: pela ordem, seu presidente, Pedro, temos um problema aqui que precisamos resolver. Irmão, qual é o problema? As viúvas dos judeus estão comendo, as viúvas dos gregos, dos gentios, não estão comendo. Está tendo acepção de pessoas aqui dentro, tem que resolver. A igreja acabou de inaugurar, já estava dando problema. Na primeira assembleia. E qual foi o motivo da briga? Tinha que ser comida. O negócio para dar briga no meio dos crentes é a tal da comida. Vamos falar a verdade. Temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Qual? A de Corinto? Que tinha umas panelas. A panela do Paulo, a panela do Apolo, a panela de Pedro. O problema não é a panela, você sabe, né? A panela é boa, um grupo de afinidade e relacionamento. O problema é a tampa. Fechou, só nós, não entra mais ninguém. Aí eu quero dar uma notícia para você que gosta de panela com tampa. Pega essa. O pessoal da cozinha sabe. Eu não mexo com cozinha, mas eu fiquei sabendo que quando você tampa muito bem tampado uma panela e o fogo continua pegando, o futuro dela é explodir, hein? Então eu vou te dar um conselho. Tira a tampa logo da panela, porque senão vai explodir, viu? E voa pedaço para todo lado, hein? E eu já vi umas explodir. E explode feio, menino. Suja a cozinha toda. Dá um trabalho para limpar. Mas não tem nada melhor que você dizer: eu avisei. Portanto, nós precisamos nos conectar em tudo. Jesus era ligado em tudo. E Jesus está ligado de verdade. Ele é o único que sonda o nosso interior. Sabe o que a gente pensa. Se essa mulher souber o que eu penso, ela separa de mim amanhã. Você não? Se os seus familiares souberem tudo o que você pensa, tudo que passou pela sua cabeça fosse projetado ali no Data Show. Inclusive tem uma turma que tem um medo do juízo final, né? Que diz que vai projetar tudo lá no Data Show. Fica esperto, hein, irmão? O Data Show lá do céu não é igual o nosso aqui não, hein? Não trava não, vai mostrar tudo, hein? É brincadeira, né, gente? Nós somos salvos pela graça, para a vida eterna. E Deus não quer ficar expondo ninguém, principalmente na hora de entrar na eternidade. Então, esse tipo de medo, até infantil, né? Que ficam às vezes tentando colocar na gente, impede a gente de crescer na fé, de ser maduro e de entender: sou pecador, sim. Penso, falo e tenho atitudes erradas, sim. E Jesus sabe disso tudo? Sabe. E o que é que ele faz? Continua conectado e amando a gente. Portanto, o único que podia me julgar, me amou. Para que eu vou me preocupar? Eu não vou deliberadamente continuar errando. Eu vou me conectar na verdade, me conectar com a verdade, me conectar de verdade e procurar me conectar em tudo com aqueles a quem Ele me conectou. Você foi colocado aqui, irmão. Isso não é por acaso, não. Sua vida está no controle de Deus. Se você está sentado aqui nessa noite, se você está nos acompanhando aí, 70 pessoas aqui online, Maria José, Luzia Ferrari, Rafael, Joana, Luciene, Davi, Berenice Penha, Samuel, Fátima, Semeador da Fé, Bruno, Wesley, Creuza, Pastor Arídio, Cristina, Aureliano, Eni, Carlos, Gilda, Carlos, Walter, Maria,
Almeida, Gilda Lopes, Gilson Santos, Luiz Gustavo, Ione, fora os familiares. Papo de 200 pessoas lá conectadas com a gente. Não é por acaso, não. Não é por acaso. Se Deus está nos conectando a pessoas, é porque Ele quer usar essas conexões. Você quer ser usado por Deus? Deus vai começar a te conectar com pessoas. Você quer ser abençoado por Deus? Deus vai começar a te conectar com pessoas, porque é através dessas pessoas que Ele vai te abençoar. Portanto, não fique com medo da conexão. Ah, porque eu tenho defeito. Todos nós temos. Ah, eu não vou conectar porque eu sou melhor do que os outros. Porque tem os dois extremos. Tem gente que não quer se conectar porque se acha muito ruim. E tem gente que não quer se conectar porque se acha muito bom. Os dois extremos estão errados. Deus é bom. O diabo e nós. Então vamos nos conectar, porque é todo mundo mais ou menos mesmo. Amém? Precisamos nos conectar mesmo. O texto diz: o que é ligado na terra, liga no céu. O que é desligado na terra, desliga no céu. É isso que diz a Bíblia ou não, gente? Você acredita na Bíblia? Você acredita em Jesus? São palavras de Jesus. Ele é a verdade, Ele só fala a verdade, Ele só expõe verdade. Ele é o verdadeiro que todos nós precisamos. Portanto, se Ele está dizendo que o que a gente liga aqui, liga lá, creia. E se Ele está dizendo que o que desliga aqui, desliga lá, creia. Portanto, vamos nos conectar mesmo. Vamos ligar aqui embaixo. Porque quando a gente liga aqui embaixo, liga lá em cima. É o que nós queremos? Eu não sei o que nós queremos. Eu sei que se nós queremos conectados, vai acontecer. Porque se ligar aqui, liga lá. Tudo. Você sabe o contexto que Jesus falou essa frase? Jesus estava com os discípulos, lá em Cafarnaum, e veio uma criança. E aí Jesus pegou a criança no colo. E o que é que os discípulos fizeram? O que todo adulto faz quando as crianças se intrometem na conversa de adulto. Tenta tirar a criança, normal. A gente gosta de crucificar os discípulos. Ah, porque eles tiraram as crianças. Tadinho das crianças. As crianças precisam de Jesus. Mas quando você está conversando na sala com suas visitas, as crianças entram bagunçando, você também não tira as crianças? Então, foi isso que aconteceu. Um mestre, o mestre mais famoso de Israel, está em Cafarnaum. Os adultos de Cafarnaum querem o quê? Aprender com o mestre. Está todo mundo querendo receber a aula do mestre. Entra uma criança no meio e bagunça a aula. O que é o normal que qualquer adulto faria? Não, meu filho, agora não é hora de brincar, não. Vamos para lá que agora é a aula do Rabino Jesus. Aí Jesus fala, não, chama o menino aí. E eu chamo esse menino de Cafarnaum Boy. E se você quer conhecê-lo, tem no YouTube. Me perdi, eu te mando o link. Cafarnaum Boy. O menino que Jesus botou no colo, virou para todos os adultos e diz, vocês têm que ser igual a ele. Aí bugou a mente dos caras, como assim? Tem que ser como criança, senão não tem o reino. Eu não vou conseguir ser rei de vocês, se vocês não conseguirem ser igual criança. Como assim, Jesus? Vocês têm que ter facilidade de acreditar nas coisas. Tem alguma criança aí? Alguma que por acaso ficou, sobrou? Tem só dormindo, né? Não tem nenhuma. Pois é. Depois eu faço o teste para vocês verem. Se chamar qualquer criança aqui agora e falar, ei, vem cá. Está dando chocolate lá na estação. Vamos lá pegar. Ele vai falar, ei, e vai sair correndo. Agora se eu chamar e você aqui, está dando chocolate lá na estação. Vamos lá, você. Calma. Nossa Deus, eu não vou nem brincar mais com isso aqui. Misericórdia. Está dando diamante. Está dando um diamante. Uma pedra de diamante que vale R$1 milhão. Lá na Praça Silva Teles. Vamos lá comigo buscar?
Você fala, pastor, que é isso? Agora, se você virar para uma criança e falar, estão dando lá um brinquedo. Qual brinquedo você quer ganhar? A menina falou comigo, eu quero um tablet igual o seu, pastor. Falei, estuda bastante, obedece bastante, seu pai vai te dar. Se eu virar para ela aqui agora, chamar ela e falar, aqui, está dando tablet lá na praça, vamos lá buscar? Ela vai falar, vamos! Facilidade de acreditar nas coisas. Se a gente não tiver essa facilidade, a gente não vive na dinâmica do reino de Deus. Porque tem hora que Jesus faz uns negócios com a gente, que ele fala assim, vamos lá que é agora. Aí você fala, ele vai? E aí você vai. Acreditando que se ele falou, é verdade. Portanto, Jesus dá essa lição com as crianças. Deixa eu mostrar para você, porque, às vezes você vê que é Bíblia mesmo, certo? Aí pegou, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus fala, o maior é quem consegue ser igual a criança. E se fizer as crianças tropeçar, vai dar problema para vocês. Porque de vez em quando, alguém desgarra mesmo. Tem ovelha que desgarra. E o que a gente tem que fazer? Tem que ir atrás de quem está desgarrado. Mas se o seu irmão pecar contra você, porque quando fala de desgarrar, a gente já logo pensa, fulano está desgarrado porque cometeu um erro. Cometeu um erro, ficou sem graça, ficou sem jeito, descobriram que ele é pecador, que grande revelação. E aí ele se afastou. E aí o que Jesus fala? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele, você e ele primeiro. Em particular, só vocês dois. Você fez isso e, note bem, gente, se o seu irmão pecar contra você, não é pecar contra Deus. Porque tem coisa que me desagrada, que não desagrada a Deus. É muito fácil perceber isso quando se trata de gênero ou estilo musical. Eu não gosto desse estilo musical. Me desagrada. Então significa que desagrada a Deus? Não. Desagrada você. Então o que eu faço, pastor, quando me desagrada? Vai naquele que desagradou. Olha, você fez isso e isso me desagradou. Você me machucou, você me magoou, você me feriu. Me desculpa. Foi sem querer, ou foi por querer, mas eu não sabia que ia te machucar. Ou então foi por querer, foi para te machucar mesmo, porque eu estava com raiva de você. Então, perdão mútuo. Eu te perdoo, eu perdoo, você me perdoa e está tudo bem. Abraçou, beijou, ganhou o teu irmão. Mas e se não ouvir? Não, eu não fiz nada com você, eu não te magoei, eu não fiz de propósito, não tem nada. Não, você me machucou. Não machuquei nada, não fiz nada, é isso mesmo, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, se não ouvir, você vai sozinho primeiro. Olha a dinâmica, gente. Lê o negócio, é só botar em prática. Pastor, como é que trata o erro das pessoas? Assim, irmão. Assim, simples assim. O cara errou contra mim, então, você errou contra mim, me ouviu, beijo, está perdoado, Deus é bom, o diabo não presta, nós somos mais ou menos, tchau. Agora, não, eu não sou mais ou menos não, eu sou bom e eu não errei com você. Então só um minuto, aí você vai, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então vamos pegar aqui 2 ou 3 pessoas neutras, que não têm tendência nem para um lado nem para o outro, que não é familiar, que não é amigo, pessoas neutras, que não, vai aqui fulano da minha família, que é minha testemunha, aí não vale, aí é nepotismo. Vai meu amigo como testemunha, não vale, tem que ser uma pessoa neutra, que não tem afetividade envolvida na história, testemunha, viu e ouviu. Então vem cá, 2 ou 3 pessoas neutras. Eu quero dizer que você pecou contra mim quando você fez isso, quando você falou isso foi ruim para mim. Me machucou, me magoou, me entristeceu. As testemunhas estão quietas, porque elas foram só para ouvir. Então a pessoa, realmente, Aí, o que você acha? Vocês 2 ou 3 que vieram. Você acha que eu falar isso é magoar a outra pessoa?
A gente acha, sim, se alguém falasse isso comigo, eu ia ficar chateado. Então tá, agora eu reconheço meu erro, porque tem pessoa neutra que deu um parecer de que eu posso ter magoado alguém. Então você me perdoa, agora eu reconheço realmente que eu te magoei. Se ouvir as testemunhas, aí ganhou o irmão, resolveu. E se não ouvir nem os 2 ou 3? Aí é o terceiro passo. 17. Se recusar a ouvir as pessoas, exponha o assunto à igreja. À igreja, a todo mundo na igreja. Isso não é sábio. À igreja, o que é mais prudente? À liderança da igreja. Aos maduros da igreja. Aos que podem pacificar o assunto, solucionar, e não gente que vai botar mais lenha na fogueira. Tem alguém me ouvindo? Ok. Vamos terminar. Um menino aqui, o Wesley Ferrari. Mudança de mindset. Me senti até um coach agora. Então, gente, assunto delicado, né? Para tratar num domingo à noite. Vassoura nova varre até os cantos. Se recusar a ouvir, expõe o assunto à igreja. Se você tem sabedoria, você não fala com qualquer um que é a igreja. Você procura gente madura, sábia, experiente, que vai pacificar para ajudar a solucionar o negócio. Não botar mais lenha na fogueira. Então você leva a igreja por último. Se a pessoa recusar a ouvir a igreja, então alguém que tenha autoridade para falar em nome da igreja, disser para a pessoa, isso que você fez está errado, magoou, machucou a pessoa, tem que pedir perdão. Não vou pedir perdão porque eu não considero que eu errei em nada. Se não ouviu a pessoa, não ouviu 2 ou 3, não ouviu a igreja, aí, em último lugar, o que faz? Considere-o como gentio e publicano, como alguém que não se converteu ainda. Ainda. Porque o que a gente faz para quem não é crente? A gente prega o evangelho. A gente se relaciona, a gente vive e a gente tenta ganhar para Jesus. Então o que a gente faz com quem foi exortado por quem foi ferido, não ouviu? Foi 2, 3 pessoas, não ouviu. Foi pela igreja, não ouviu. O que a gente faz com essa pessoa? Expulsa da nossa presença, porque essa pessoa não merece o nosso convívio. Não. A gente trata como quem não se converteu. O que a gente faz com quem não se converteu? A gente ama, a gente abraça, a gente relaciona, a gente se conecta, para que através de nós Deus possa ganhá-los também. E aí, em verdade, olha só o contexto da frase. 18. Em verdade, lhes digo, que tudo o que vocês ligarem no céu, na terra, vai ser ligado no céu. E se vocês desligarem na terra, vai embora, você não merece o nosso convívio, você não presta, você não pode estar aqui no hall de membros, porque você... Aí vocês cuidado, porque pode desligar no céu, hein? Em verdade, também lhes digo, que se 2 de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa... Ai, mas isso aqui é bom demais, hein? Porque quando é lá no 6:33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que estas coisas sejam acrescentadas, né? Não é todas as coisas acrescentadas. Essas coisas que eu acabei de falar, comida, roupa e um teto sobre a cabeça. Estas coisas não vai faltar se buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas, aí você tem que trabalhar mesmo. É contigo mesmo, vai estudar, vai trabalhar, vai investir, vai empreender. Não garanto nada não, garanto comida, roupa e teto. Fora isso, é contigo mesmo. Então, lá, estas coisas, comida, roupa e teto. Aqui não, aqui é qualquer coisa.
Aqui o leque está aberto para nós, irmãos. É o que nós queremos? É só a gente conectar. Porque se a gente ligar aqui, liga lá. O que a gente quer? É só você pensar aí. Como igreja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá no meio deles. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Porque se estamos em nome de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para representarmos Jesus a partir do Itaim, então tudo que a gente ligar aqui é ligado lá. Tudo. E tudo é tudo mesmo. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Ah, pastor, então eu quero uma Ferrari. Liga aí comigo, uma Ferrari. Não é disso que estou falando, irmão. É reunidos em nome de Jesus, é fazer a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que a gente tenha Ferrari? Para que Ferrari? Para que Ferrari? Prefiro uma van, cabe mais gente. Aliás, com o preço de uma Ferrari dá para comprar 20 vans. O que é que faz mais a vontade de Jesus? Uma Ferrari ou uma van? Então, enquanto eu ficar querendo Ferrari, fica difícil. Mas quando eu passar a querer van, pode ser que se a gente se conectar na van, conecta lá em cima. Toma aí uma van. O que a gente quer? A gente quer união? É só conectar. A gente quer paz? É só conectar. A gente quer prosperidade? É só conectar. A gente quer crescimento, maturidade? O que a gente quer para cumprir a vontade de Jesus? Qualquer coisa. É só a gente conectar aqui, que conecta lá em cima. Então, irmãos, isso é uma oportunidade infinita. Qualquer coisa que a gente quiser, é só a gente conectar aqui embaixo, que vai conectar lá em cima, através da cruz de Cristo, que é o que de fato nos conecta. Portanto, ligado, ligado, desligado, desligado. O que ligar, liga. O que desligar, desliga. Por que a gente não avança em algumas áreas? Porque a gente se desligou. Por que a gente não alcança o que almeja para cumprir a vontade de Jesus? Está dizendo que Ele vai dar, porque a gente se desconectou. A gente se desconectou da vontade de Jesus. A gente se desconectou do propósito de Deus. A gente se desconectou do que Deus quer. E aí a gente já não sabe nem mais o que pedir. Por isso que a gente não recebe. Mas se Deus mostrar para nós, e eu creio, Ele está mostrando, e a gente conectar, irmãos, ligar aqui embaixo, vai ligar lá em cima, e nós vamos viver o que nós estamos desejando. Porque nós vamos nos conectar na verdade, que é a pessoa bendita de Jesus. Porque a gente vai se conectar com a verdade. Nós somos da luz, sem cera. Nós vamos nos conectar de verdade. Não é, comunhão, comendo e bebendo juntos. Nada, às vezes a gente está sozinho no meio da multidão. Estar junto não significa estar unido. A gente precisa estar conectado, unido mesmo, unidade. Ligou, liga. A gente precisa nos conectar em tudo. No que é bom, no que é ruim, na hora de rir, na hora de chorar, na hora da raiva, na hora da... Em tudo, tudo. Conexão total. E precisamos nos conectar mesmo. Sem conexão fake, sem pirataria de conexão, sabe? Sem
sem interesses nossos, sem egoísmo, sem revanchismo, sem vingança, sem partidarismo, sem panela com tampa, sem nada. É só nos unir. Que Jesus falou 2 ou 3, nós somos 2 ou 3 centenas. Se 2 ou 3 já é suficiente, o que não dá para fazer com 2 ou 3 centenas de pessoas? Vamos nos conectar e Deus vai ligar tudo que a gente tiver conectado. E nós vamos experimentar a verdadeira conexão com Deus, em Deus e através de Deus.